Dr. Robson Moura, um convidado muito especial. Por muitos anos veio aqui como convidado representando, né, um órgão público, que era o PROCON. Hoje está atuando na iniciativa privada, né, doutora? É isso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É sempre um prazer poder estar vindo aqui e contribuir com informações de validade que o consumidor ou que as pessoas da sociedade possam estar aí tendo uma melhor qualidade de vida, né? Obrigado pela oportunidade. Importante. Nós é que agradecemos, doutor. Hoje, a nossa ideia é falarmos sobre 13º salário, que é um extra, né, no ganho do trabalhador brasileiro, nessa vida que não está muito fácil, não é? Mas se a gente não se organizar financeiramente, pode ter mais problema do que solução, né, doutor? Exatamente. Vemos agora, daqui uns dias, aí a tão agraciada gratificação natalina, né, que é o 13º salário. E isso vai impulsionar o comércio e também vai aí dar um alívio para algumas pessoas que têm algumas dívidas, que é inclusive o primeiro ponto que a gente tem que tratar, Marlene, porque o Serasa divulgou a lista de que existem mais de 72 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Meu Deus, é muita coisa, hein? É muita coisa. Nós temos aí uma massa de pessoas que estão se endividando, principalmente com aqueles juros de cartão de crédito, cheque especial, que são, no nosso ponto de vista pessoal, abusivos, mas a legislação autoriza esses juros caríssimos, né? Então, Sim. a gente acha que esses são os principais objetivos, a gente poder investir o nosso 13º salário, que é dar prioridade às dívidas, para a gente colocar o nosso nome limpo de novo, né? Que parece para algumas pessoas isso... Não sei, não estão dando muita importância, talvez, a isso, né, doutor Robson? E aí a coisa vai só rolando, mas a tendência não é melhorar isso por conta própria, se eu não tomar uma providência, né? Exatamente, Marlene. Pelo contrário, a gente percebe que de 2021 até 2024, no mesmo período, aumentou 16% os endividados no país. E isso a gente está vendo que é uma questão de preocupação ou de prioridade que as pessoas, os brasileiros não estão levando em conta. Ou seja, elas estão utilizando o dinheiro para fazer outros gastos e não estão se preocupando com o seu nome, com o seu CPF. E isso é importante porque o crédito, né, a gente começa a perceber que começa a vincular as pessoas e começa a perder o poder de compra, né, a falta do crédito. Então é importante nesse período agora que a gente vai ter essa gordura no salário, que é o 13º salário, para poder analisar, fazer propostas, negociar com o seu banco principalmente, ou com as dívidas locais, a negociação de juros, para abater os juros e conseguir quitar essas dívidas e, quem sabe, limpar o seu nome. Quando eu consigo fazer isso, eu vou ter algum benefício. As pessoas acham que não vou pagar porque não vai mudar nada da minha vida, mas muda. Na verdade, Marlene, quando a gente consegue mudar a mentalidade para uma mentalidade mais econômica, né, de nome limpo, a gente começa a pensar também em investimento. Consequentemente, a gente tirando uma parte do 13º salário para investir, isso começa a fazer uma gordura maior na sua conta bancária. Você começa a ter um dinheiro para as suas emergências, quando você precisar, e principalmente para no futuro você ter uma qualidade de vida melhor com um dinheiro aplicado ou investido. Tudo bem. Tem uma pergunta chegando em relação ao 13º em si, de um ouvinte nosso aqui. Eu não vou pôr a pergunta para a gente ganhar tempo. Ele está perguntando se o dinheiro com o qual é pago o 13º sai do caixa da empresa ou se é um dinheiro que, ao longo do ano, a empresa desconta do trabalhador. Isso é a critério administrativo da empresa. É um direito do trabalhador o 13º salário. A empresa ou o aposentado ou um pensionista tem esse direito garantido por lei. Então, se a empresa vai juntar durante o ano para pagar na parcela única ou em 2 parcelas, ou se ela vai no último mês agora, em dezembro, juntar tudo e fazer um pagamento único, isso é uma questão administrativa, mas ela tem que pagar o seu funcionário um 13º salário, em 2 parcelas, que é agora dia 30 de novembro e a segunda dia 20 de dezembro, ou em uma única parcela até no máximo dia 20 de dezembro. Só trazendo a pergunta um pouquinho mais a fundo, ele está perguntando se o dinheiro é descontado dos salários ao longo do ano. Não, né? Não é um exemplo do INSS, outros impostos, o que quer que seja. Isso é salário. É uma boa pergunta e realmente, como a gente fala 13º salário, o ano tem 12 meses. Então, são 12 salários. Então, você, trabalhador, você vai ganhar o 13º salário no período de um ano. Ou se você trabalhou proporcionalmente, por exemplo, 6 meses durante o ano de 2024, você vai ganhar proporcionalmente aos 6 meses o 13º salário, ou seja, metade do valor. Mas é um a mais, não é descontado durante o ano, não.
Muito bem. Ainda para quem contrata para o empregador, no caso, existem algumas situações de penalização caso ele não efetue esse pagamento, é isso? Exatamente, cabe aí multa e o trabalhador pode buscar esse direito perante a justiça, para que seja obrigado o empregador a lhe pagar esse valor. O objetivo maior nosso é falar realmente da aplicação deste recurso. Então, a sua recomendação é, topo da lista, se tiver dívida, vamos ajeitar para quitar, isso? Exatamente, já separe uma parte desse 13º para negociar essas dívidas e principalmente as de cartão de crédito e cheque especial, que os juros são muito maiores do que as outras dívidas. E aí por diante você vai conseguindo analisar as suas outras dívidas, faça um planejamento para poder você pagar essas dívidas e guarde uma parte também para investimento. Porque a gente sabe que uma reserva de emergência sempre é importante nos casos quando a gente vai precisar futuramente, a gente não sabe quando, né? Pode parecer pouco, mas se você tem uma reservinha, sempre alivia bastante, né? Exatamente, Marlene. Ninguém nunca começa do alto ou com muito dinheiro. Sempre a gente começa com um pouquinho. A poupancinha, né? Uma poupancinha. A gente fala assim que a galinha não enche o papo comendo uma bocada. Ela vai de grãozinho em grãozinho, beliscando ali, tirando um pouquinho, guardando, para daí ela, no final do dia, ela tá com o papo cheio. Então, é importante a gente estar ali, toda vez que a gente recebe um valor, ou o próprio salário mesmo, tire uma porcentagem desse valor e reserve, aplique ele ou na cadeira de poupança, que é o mais simples, ou até em outras ações ou investimentos que são mais rentáveis. Com risco maior, uma renda maior. Quem está no seguro tem direito? Tem direito também. Quem paga, nesse caso, a própria Previdência paga proporcionalmente. Seguro-desemprego ou seguros de saúde, no caso? De saúde daí? De saúde, exatamente, a Previdência. Seguro-desemprego, não. Porque a pessoa só falou quem está no seguro, eu não entendi se é um... Deve ser um... Se quem for está na benefício, Previdência, se for um benefício previdenciário, a Previdência recebe. paga também. Se não, se for o seguro-desemprego, aí não, porque já é parcela fixa, né? é salário, né? É. Muito bem. Importante que o empregador, para não atolar as contas, organize ao longo do ano uma reserva, né, Robson? Exatamente. Também. E agora nós estamos chegando no final de ano também. É importante a gente pensar também nas compras de final de ano, o que realmente é necessário, você saber quem você vai presentear, o que você vai fazer, a ceia de Natal, quanto que você pode gastar. Faça um planejamento do final de ano para você não entrar com um ano novo com dívidas. Então, você vai receber esse valor. Se você não tem dívida ou se você tem, negocie uma parte, guarde uma outra parte para investimento e aquilo que você conseguir aplicar para poder passar o ano com a família, num evento, numa ceia, por exemplo, você faz ali um planejamento de quanto que você vai poder gastar para também não estourar esse orçamento. E para o ano que vem, o ano sempre começa com algumas continhas extra que às vezes a gente esquece, aí o salário costuma não dar perna suficiente, né, Robson? Exatamente, nós temos que lembrar que nós temos IPVA, IPTU, matrícula da escola, algumas outras despesas sazonais que, virando o ano, já começa devendo. Então, a gente já tem que lembrar também dessas dívidas que nós temos que pagar. E sempre que formos pagar essas dívidas, lembrar que, pagando à vista, tem sempre alguns descontos vantajosos, que é mais interessante do que você aplicar o próprio dinheiro na poupança, por exemplo. Na compra, né? Agora, fim de ano, você vai comprar, pensa bem se vale a pena uma parcela de 12 meses para ficar o ano inteiro pagando, né, Robson? Exatamente. Você vai utilizar o produto no final do ano, começo do ano, e vai ficar pagando ele pelo resto do ano. Então, às vezes, pode ser frustrante. Analise se realmente é necessário esse produto, se realmente você precisa daquilo ali para poder satisfazer a sua necessidade. Se não for uma necessidade, repense com cautela, com carinho, para ver se realmente você vai despender desse valor para poder investir em alguma coisa que você vai ficar o ano inteiro pagando, como você falou, Marlene, e aí usando o produto por pouco tempo. Muito triste. Negativações. Você falou aí de um número exorbitante, 72 milhões de brasileiros endividados. Isso significa que eles foram negativados? Ou tem algum outro tipo de levantamento estatístico que mostra isso? O próprio Serasa, no seu site, quem quiser consultar, coloca lá no Google, ele já diz que houve esse aumento de 16%, são quase 10 milhões de brasileiros a mais endividados no Serasa, negativados, que estão lá negativados e precisam agora limpar o seu nome. Então, a gente vê que é uma porcentagem muito grande dos brasileiros, né? E quem sabe com o 13º salário é uma oportunidade muito boa para você conseguir limpar o seu nome e ter o crédito de volta para poder aí fazer um investimento numa casa, por exemplo, algo que é importante na sua vida, na vida da sua família. Aqui em Sorriso mesmo, a gente falava há pouco com o prefeito eleito, uma das grandes preocupações e cobranças é a habitação. Para poder acessar um financiamento, eu tenho que ter o nome limpo.
limpo, né? Exatamente, Marlene. Esse é um ponto-chave. O nome limpo é uma certidão negativa de débitos que você vai precisar apresentar lá quando for fazer o seu checklist na habitação. Então, quem sabe você está percebendo que a nova gestão vai apresentar aí moradias, já comece a se programar aí para poder limpar o seu nome e esse 13º você vai poder utilizar para essa finalidade. Porque o empecilho talvez este seja o menor, mas ele vai travar realmente, porque a Caixa faz essa análise, né, na hora de liberar um financiamento. Exatamente, Marlene, porque a habitação popular, por mais que é popular, é que o preço da parcela é popular. Você terá que pagar. Não é de graça. Não é dado, não é de graça. Exatamente, a Caixa Econômica vem com um benefício de um juro muito barato, muito bom, o valor da casa muito baixo e o valor da parcela baixíssimo. Mas para isso você vai ter que fazer uma contratação de um financiamento com a Caixa, para poder ter o direito à casa popular. E aí, quando for fazer levar a documentação para a Caixa, ela vai analisar se o seu CPF está limpo. Isso é importante. E como é que é o processo de negativação? Tem como a gente explicar assim, rapidamente quando pode acontecer a negativação? Quem pode negativar? A partir de quando pode negativar? Sim, o credor da sua dívida, ou seja, você comprou um produto em qualquer loja, você não pagou no vencimento, a partir do vencimento, um dia depois, o credor já pode negativar o seu nome no Serasa. Um dia depois? Um dia depois. Mudou o dia, já está vencida a conta. Não quer dizer que ele vá fazer, pode ser que ele demore 30 dias, 60 dias para negativar. Isso é critério dele, no caso. E até 5 anos ele pode fazer negativação. Então, se você tem uma dívida que não está negativada ainda, se não venceu em 5 anos, não prescreveu durante 5 anos da data que você fez a compra, a qualquer momento você pode ter o nome negativado. Então, procure o mais rápido possível para fazer uma negociação, tentar pagar o bruto, na verdade, o líquido daquela conta, para você não ter aí uma surpresa na hora que precisar do seu nome. É o que acontece nos mutirões, por exemplo, fiscais. A Prefeitura de Sorriso está fazendo para dívidas até final do ano passado. Você vai pagar só a dívida 100% do juro, da mora toda aí, descontado para quem pagar à vista. Isso dá um bom adianto também nas coisas, né? É uma excelente oportunidade, Marlene. Eu vi isso hoje também, fiquei muito feliz. E, assim, a comunidade que tem ali seu IPTU atrasado, ou alguma multa, algo nesse sentido, até dezembro de 2023, como você bem falou, é a oportunidade de você ir lá pagar pelo líquido, sem ter que pagar os juros e multas. Então, procure realmente o seu credor, tente negociar, e essas oportunidades de refis são mais do que bem-vindas, porque a gente sabe que o poder público não pode, fora desses movimentos, fazer desconto dos valores, ou seja, você irá tentar negociar, aí vai ser o que deve com juros e multa. Então, se existe essa possibilidade de você fazer aí uma negociação com abatimento de juros e multa com o fisco, aproveite bastante, porque é interessante. A pessoa perguntou, ou escreveu até para fazer espólio. Eu não entendi, tenho que dizer aqui. Acho que não tem a ver com o que a gente está falando, não sei. Tem algo mais que você queira deixar dito sobre esse tema específico do 13º, do investimento desse valor que está entrando nas contas aí por lei, né, a partir do final desse mês? A gente começa a perceber que há uma avalanche de ligações querendo oferecer o adiantamento desse 13º salário. Também, é verdade. Tem que tomar cuidado, porque isso não é adiantamento, é um empréstimo. Então, às vezes, tem um juro ali embutido, algo nesse sentido, e você não vai poder contar com esse valor lá na frente. Você vai receber, já vai gastar, e quando cair o 13º da sua conta, você já vai perder ele, porque vai pagar a sua conta com o adiantamento. Então, tome muito cuidado, realmente pense no que é necessário você utilizar esse dinheiro, esse valor, porque o 13º, depois desse ano, só final do ano que vem. Muito bem. Obrigada, então, Robson. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes da Sorriso FM.